água em vinho tornou. Diga. Os olhos dos cegos abriram. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez surgir. Diga, não, outro nunca houve, haverá igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és poderoso, tu estás aqui, Jesus. Oh, oh. Aleluia. Cante com fé e declare. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriram. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez surgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, Não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? se Deus está conosco, Não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és grande em poder. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande
invisível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Diga a Ele essa noite: não há outro. Tu estás aqui, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória. Levanta tuas mãos e proclame. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande é tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Que grande é, Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, nesta noite nós declaramos que Tu és digno de glória. Tu tens a melhor proposta, Tu tens a vida. Em Ti está a paz, todas as coisas que necessitamos. Toma cada um que está aqui nesta noite ainda mais pelo Teu Espírito e nos fortalece e nos cura pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais forte. Glória a Deus. Você pode sentar. Bom ainda poder passar com vocês nesse final de ano, né? Segundo semestre a gente passou em todas as congregações do ministério. Faltou instância aí que eu falava com o Delmar. Eu disse para ele que na virada do ano eu vou uma noite lá, né? Mas é bom estarmos juntos nesta noite. E quero trazer essa noite uma palavra para o teu coração. Coisa muito importante é nós ouvirmos aquilo que Deus quer falar para nós e aquilo que Deus quer falar conosco pela sua palavra. Às vezes a gente repete alguns assuntos, mas nós vamos entender também que Jesus, no seu ministério, em alguns temas ele repetiu bastante a mensagem. Eu quero abordar um assunto hoje que é sobre nós crescermos na fé. Proposta de Deus de nós progredirmos, de nós
realmente irmos em frente. Podemos desfrutar o melhor de Deus em tudo. Temos um progresso na vida, sermos abençoados na vida financeira, em nossa família, e também podemos servir a Deus na igreja. Amém? Como é importante você poder servir a Deus, você poder ser usado por Deus. Eu tenho visto nesses anos Deus transformando pessoas. Eu vim agora com o Marco, que está comigo, diácono em Porto Alegre. Paulo conheceu o Marco quando ele cantava no coral. Depois ele morou um tempo na cidade de Chicago e voltou para o Brasil. E eu vinha falando com ele agora, onde a sua filha mais velha está já com 16 anos, em fase de se encaminhar para vestibular. Ontem eu estive sentando e conversando com mais 2 diáconos da igreja também, que tempo passou, casaram na igreja, Deus tem abençoado. Então, como é gostoso quando você vê pessoas que estão crescendo, pessoas que estão conseguindo passar em etapas da vida. Muito importante, nós conseguimos vencer as etapas da vida. Nós conseguimos passar de fase. Nós vimos falando, eu e o Marco, de um irmão, nós consideramos ele muito querido. Esse dia me pediu um conselho. Ele andava viajando no seu ramo, trabalhando no mundo. Estava na Europa, proposta para Equador, para o México, para cá e para lá. Eu perguntei, o que tu quer ser na vida, meu filho? Eu quero servir a Deus. Então é o seguinte, te aquieta. E nesses dias, então, ele arrumou um emprego, na área dele, bem conceituado, onde ele me disse, pastor, estou muito bem empregado e vou poder realmente me dedicar ao Evangelho. Então abra comigo a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao versículo 16. Diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Cristo vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos nós temos nossas experiências. E a vida, ela é marcada, inclusive, na nossa caminhada também por decisões e por escolhas certas. E uma das coisas que Deus quer nos orientar é agirmos correto, tomarmos decisões que vão fazer com que a gente cresça. O nosso dia a dia, ele traz oportunidades. O salmista, no Salmos 90, 12, diz: mas ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha um coração sábio, para que eu saiba escolher o melhor e viver da melhor maneira nos dias que eu tenho de vida. Por exemplo, eu fui convidado hoje à noite para uma festividade legal. Hoje, os meus colegas do colégio, de 3 turmas, estão comemorando 40 anos que a gente se formou. E aí eu disse para eles: bom, eu tenho uma atividade hoje, eu tenho um culto. Em uma outra oportunidade nós vamos nos encontrando, mas hoje ainda não vai ser possível. Então, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Nós temos que escolher bem, nós temos que agir bem. Há poucos dias em Porto Alegre, os pastores, inclusive daqui, estavam juntos. Nós comemoramos 30 anos de ministério. E nessa caminhada eu tive que fazer escolhas. Escolhas que iriam me levar para frente. Escolhas que me levariam a ter vitórias.
E o texto que nós lemos, ele é interessante. O apóstolo Paulo, ele aqui está falando na questão da sua vocação, está falando na questão da sua vida. Ele está colocando aqui um testemunho pessoal dele, dentro de um contexto, onde ele está abordando a sua experiência, tanto como filho de Deus, mas como apóstolo de Jesus Cristo. Ele está aqui colocando questões sobre sua postura e sua vida, seu testemunho. Olha o que diz o versículo 17: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós entendemos aqui, na exposição do texto que eu li, que este homem ele teve uma preocupação, ele teve uma dedicação na sua vida cristã, desde uma experiência que ele teve com Cristo, e ele também se tornou então um modelo de vida, se tornou um exemplo a ser imitado, tanto de vida como de serviço. Como é importante quando a gente pode ser influência boa na vida das pessoas. Eu me alegro por ter sido boa influência em muita gente que hoje inclusive está pregando o Evangelho. Me alegro em poder ter sido usado, para motivar pessoas, inclusive para o ministério, pessoas que tomaram decisões para servirem a Deus. Mas realmente essa questão de nós nos cuidarmos, nós somos, como diz a Bíblia, o sal da terra. Nós somos, como diz a Bíblia, a luz do mundo. E as pessoas estão perto de nós, as pessoas estão olhando para nós. A Bíblia diz: se o sal ele vier a ser insípido, ele vai perder o seu sabor e ele vai acabar sendo pisado. Sendo pisado. Sabe, eu conheci muita gente boa que começou bem na vida, inclusive no meio político. Semana eu citei no rádio. Eu conheci pessoas em outros estados que há 18 anos atrás a gente conviveu junto, eles com a mão levantada, adorando a Deus com um coração sincero. Mas oportunidades foram lhe constrangendo, eles foram se envolvendo, chegaram ao governo de um estado, mas também chegaram a uma cadeia. Conheci um jovem deputado que tinha 32 anos de idade, quando Paulo e eu estivemos realizando uma campanha há 19 anos atrás, na cidade dele. Um homem querido, filho de um pastor, queria que ele tinha um chamado, crente, amável, disposto a servir a Deus, mas ele não se cuidou. Hoje também está preso. Nosso país está tomado de pessoas que começaram bem, mas não souberam andar bem. Inclusive pessoas que se elegeram com votos de irmãos. Então nós temos que olhar. Eu tenho olhado para pessoas que são referências, mas também eu tenho olhado para pessoas que não souberam tocar a sua vida e não souberam administrar e não podem dizer na sua vida: sede meus imitadores. Então assim, cuide a tua vida, cuide de tudo que tu estás fazendo. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: vou guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Agora, o apóstolo, ele então se coloca como uma pessoa de uma boa postura. Olha o que diz no versículo 7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Deixa eu colocar aqui no entendimento bem literário, quando ele diz: deixei todas as coisas e perdi todas as coisas. Aqui está falando uma questão bem também do conhecimento religioso. Paulo tinha sido criado aos pés de uma liderança judaica muito bem estruturada, entre eles Gamaliel. E Paulo diz que ele era zeloso nesse entendimento que ele tinha, inclusive ele perseguia a igreja. Mas quando ele foi salvo, quando ele teve uma experiência de conversão, ele pegou todo esse conhecimento, todo esse conhecimento teológico que ele tinha, toda essa bagagem religiosa, e disse: isso aí não me levaria a nada. Agora sim, agora meus olhos foram abertos.
Aí ele chega a dizer em Romanos, no capítulo 10, o quê? Que os judeus tinham um zelo, mas sem entendimento. Ele também está dizendo, eu tinha um zelo religioso, mas também sem o entendimento. Então ele está dizendo aqui, quando ele entendeu a vida e ele foi salvo, ele realmente tornou tudo perda. Mas também para a vida pessoal dele, você vai para o capítulo 20 de Atos, versículo 24, ele diz, em nada eu tenho prazer na minha própria vida, a não ser que eu quero servir a Deus e agradar a Deus. Significa você tem que colocar o reino de Deus realmente no valor que ele é. Quando diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você pode ter outras coisas na vida e buscar outras coisas, mas primeiro coloque aquilo que é o primeiro no lugar certo, para você poder crescer, para você poder evoluir. Então entendemos que este homem, ele cresceu e continuava crescendo com planos de crescimento, porque no versículo 16 diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele diz o seguinte, a gente já alcançou alguma coisa, mas eu deixo para trás outras e quero continuar prosseguindo para conquistar aquilo que realmente foi colocado para mim conquistar, até para o plano que eu fui conquistado. É o que diz o versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido, a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então Paulo tinha um plano de vida. Ele queria crescer, ele queria continuar progredindo. Então prosseguia para realizar o plano de Deus, para conquistar, reconhecendo que havia sido conquistado para algo maior, a graça, a cruz de Cristo. Como é importante quando nós entendemos que quando nós fomos conquistados pela graça, pela cruz, pelo amor de Deus, nós fomos conquistados por algo maior do que nossos sonhos que tínhamos antes. Como é importante realmente quando nós entendemos que através da graça, através da salvação, o Senhor nos tira de nossas limitações e nos encaixa no seu plano, no seu propósito e nos conquista para algo maior. Então o que Paulo está dizendo? Eu fui conquistado para algo maior, então eu quero desenvolver conquistas dentro desse plano maior que eu fui conquistado para ele. Isso significa que ele está testemunhando que esta conquista que ele tinha sido alvo do amor de Deus, tinha lhe dado uma linha de vida, tinha definido a sua vida, definido inclusive ele de uma forma mais clara. Ele tinha um entendimento religioso, como hoje muitas pessoas também nesse país têm um entendimento religioso, mas talvez tenha ainda também uma cegueira espiritual e um bloqueio, e não sabem ainda questões importantes da vida, como a importância da criação do homem. Paulo diz, eu fui definido, eu passei a entender a questão da criação. Então você vai ver em certas mensagens dele, ele fala do poder da criação, da escolha do homem por Deus. Então como é importante você ter uma definição de um entendimento de coisas do passado e também você saber o que você é no presente. Quando você crê em Jesus Cristo, você é filho de Deus, e a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo já não é mais confundido, ele já sabe o que ele é, ele já sabe o valor que ele tem. Ele foi comprado não por ouro e nem por prata, mas ele foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, tu é filho de Deus, tu é sacerdócio real, tu é um povo santo, tu é importante para Deus. E aí também tu tens uma paz quanto ao futuro, porque tu tens uma esperança de eternidade. Porque se a gente não tem definições como essa na vida, a gente pode lutar e conquistar algumas coisas, mas lutar em vão. A gente pode correr uma carreira, e juntar algumas coisas e depois perceber que aquilo não tem lá tanto valor. Não tem lá tanto valor. Hoje metade do estado se influenciou torcendo com mais sentimento, outra metade também se influenciou torcendo com mais sentimento também, Mas isso acontece de tempo em tempo. Isso é uma glória passageira.
não é uma glória construtiva. Sabe quantos anos eu tenho? 59. Eu vou dizer a vocês bem claro, eu brinco, mas eu não sou nem colorado nem gremista, eu torço pelo futebol. Hoje eu achei legal a conquista do Grêmio, porque fazem muitos anos que eles não conquistam isso. Em 83 eu assisti o jogo do Grêmio lá no sítio que eu morava, fiz um churrasco na rua inclusive. Depois eu estava no centro de Porto Alegre, na Salgado Filho ali, quando o Grêmio passou num caminhão de bombeiro, parou Porto Alegre, foi impressionante. Agora esses dias eu estava ali na Arabutã, que é a rua que sai na sede, eu fui até a Farrapos do Grêmio, estava passando de novo, e eu fui ver, e eu fiquei pensando, quando eu vi o Grêmio passar a primeira vez, eu tinha pouca idade. Em 83, queridos, eu tinha 25 anos. Agora eu estou com 59. Talvez eu não veja mais outra vez. É verdade. Mesma coisa do Internacional. As coisas são passageiras. Por isso, você tem que entender que todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que nós temos que entender que são passageiras, são valores transitórios. Mas nós sabemos por que fomos criados, quem somos hoje e para onde vamos. Nós temos uma fé e uma esperança, fomos conquistados para algo eterno. Vamos dar um forte aplauso à graça de Cristo. Algo que lhe dá uma definição. Paulo chegou a dizer em Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe que esse Deus que você crê é um Deus poderoso? Como diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: e eu estou plenamente certo de que o meu Deus, Ele vai fazer vocês crescerem. O meu Deus, eu tenho plenamente certeza que aquele que começou a boa obra em vós vai completar o alvo dele até a volta dele. Então, como é importante isso, queridos, porque nós fomos também conquistados como Paulo foi, para vivermos em Cristo. Nós somos em Cristo o quê? Uma nova criatura. E fomos chamados para duas coisas importantes, como Paulo foi chamado. Nós somos chamados para viver uma vida de santidade para o inteiro agrado de Deus, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 9, e também frutificarmos em toda boa obra. Você pode frutificar em toda boa obra, você pode ser referência para abençoar outras pessoas. Eu achava quando eu era mais novo que eu seria admirado em ter dinheiro. Eu achava que quando eu era mais novo que eu seria admirado só em me vestir bem. Vestir bem chama atenção, chegar num bom carro chama atenção. Então as pessoas acabam vestindo bem, cuidam do relógio que tem, né, para chamar atenção. Eu tenho um irmão querido que foi jogador de futebol, né, e ele me deu um relógio que ele trouxe de Dubai num mundial que eles disputaram, que não conseguiram chegar na final porque o Mazembe estragou tudo. Mas o irmão me deu um relógio, estilo jogador de futebol. Esse dia ele me perguntou: pastor, eu nunca vi tu pregar com aquele relógio que eu te dei. Mas como é que eu vou pregar, tia? O relógio, se eu levantar aqui, é desse tamanho. Eu fui num aniversário do meu neto, o Pedro estava junto com ele. O meu neto, que tem 17 anos, falou: ô vô, isso aí não é para ti, dá para mim esse negócio aí. Então, você chega numa etapa de vida onde você começa a ser discreto e não querer chamar atenção. Isso é interessante. Nunca pensei que eu faria isso na minha vida, porque eu me lembro quando eu tinha um Monza verde, eu comprei um terno verde. Está rindo porque não foi tu que fez isso. Eu era um abacate quando descia do carro. Eu tenho que admitir, eu fui assim.
Se eu tinha uma calça jeans, eu usava uma meia jeans. Era assim. Meu irmão está aqui. Eu não usava um relógio assim prateado com um cinto dourado. Se eu usava um cinto dourado, eu usava um relógio dourado. Eu já fui bobo. Graças a Deus eu fui liberto. Hoje eu estou com um relógio que a minha esposa me deu quando eu fiz 40 anos. E não é nada chamativo. É bom o relógio. Bom, mas não é chamativo. Ela me disse: amor, eu quero te dar um presente nos teus 40 anos. Quero te dar um relógio. Tá, então me dá uma coisa discreta, para me poder pregar. Sabe por quê? Uma vez eu fui ao Paraguai. Eu estava lá no Paraguai. E eu achei um relógio bonito. Estava assim, num processo de transformação ainda. Achei um relógio legal, quadrado, douradão, e comprei. Uma pulseira dourada, parecia de ouro. Aí eu estou pregando numa campanha ali em Canoas, os amados irmãos ali, um pouco mais rígido no costume. E eu recebo um bilhete no fim do culto: se o senhor quer ser ainda mais usado, tire essa vaidade do pulso. Sabe o que a Magda me disse? Bem feito. Compra lá no Paraguai um negócio que não é legítimo e é acusado por algo que é falso. Bem assim ela me disse: vai ficar mais chato se os irmãos souberem que não é legítimo. Porque o diabo é o pai da mentira, ela me disse. Está entendendo, meu irmão? Nossa vida é outra, nossos valores. Nós podemos ter de tudo, do bom e do melhor. Nós vimos um automóvel bom para cá, porque nós precisamos para andar num carro bom. Mas não que nós estamos preocupados com o último modelo, o último lançamento. Não. Então, o que eu quero chamar a atenção nesta noite? Que Deus tem mais para fazer na tua vida. E quanto mais você colocar Deus como valor principal no teu coração, mais coisas desta terra Deus vai te deixar ter. Amém? Então eu quero, nesse texto aqui, trabalhar com vocês e agora salientar também 2 pontos que eu vejo na vida de Paulo aqui, que foram importantes, que ele deixou claro, que contribuíram para ele crescer. Porque ele cresceu. Quando você lê a carta de Paulo a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele chegou no topo. Ele está dizendo aqui que ele não tinha chegado ainda. Eu me lembro uma vez que numa reunião de pastores do ministério, nós fomos todos testemunhar no final de ano, e aí me disseram para falar. Eu disse: tá, eu vou estragar um pouquinho a festa de vocês. Eu disse: eu este ano aprendi uma coisa, eu preciso crescer muito. Aí um disse: tá, pastor, agora só acabou com a gente, o senhor está precisando crescer, como é que fica a gente? Vocês vão crescer junto. Então, 2 coisas importantes que eu vejo aqui: humildade e renovo de Deus. Para nós crescermos, nós precisamos entender, precisamos ser humildes. E nós precisamos então também ter um renovo, porque nesse renovo é onde nós seremos curados, libertos, transformados, e coisas velhas ficarão para trás e tudo vai se fazer novo. Deus tem um renovo para ti nesta noite. Mas vamos começar primeiro pela humildade, Primeira coisa, Paulo sabia o que ele era. Ele sabia que ele era apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. Ele coloca nas saudações dele: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo desígnio de Deus. Como é importante quando você sabe o que você é. Então você é humilde, por mais que você já tenha conquistado, você engrandece aquele que te deu. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesses, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Primeira coisa que nós recebemos de Deus, que ninguém poderia dar para nós, é a vida. É a vida. Quem aqui é grato pela vida? Diz a palavra em Jó que se Deus pensasse em si mesmo por alguns segundos, alguns minutos, recolhesse o oxigênio da terra, toda a humanidade morreria. É Deus quem dá o ar para nós respirarmos. Eu sou grato pela vida. Eu sou grato por já ter vivido até os 60 anos e quero viver mais. Mas nesses 60 anos
Hoje nós temos netos juntos, eu e o Pedro, são umas figuras. Hoje o mais novinho do Timóteo estava comigo lá no escritório. Aí ele foi na minha geladeira e pegou uma água mineral e disse: trouxe para ti, vovô. Aí ele disse para mim: eu não consigo abrir. Aí eu peguei e deixei meio aberto. Aí ele abriu e ficou assim, ó. Consegui. Aí ele me deu aquela mineral. Daqui a pouco ele vem com outra mineral. Eu vi que ele não estava a fim de me dar mineral, ele estava a fim de abrir garrafa. O negócio dele era abrir garrafa, não era me dar água. Mas é legal isso. É gostoso viver. Amém? Então, primeira coisa, nós temos que saber por que somos. Somos pela bondade de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Como é importante. O cara dizia o seguinte, ó: eu sou apóstolo pela graça de Deus. Tem gente hoje que é apóstolo porque a sua denominação lhe fez apóstolo. Tem gente hoje que é apóstolo de uma denominação. Se foi Deus que fez ele, não interessa, ele é apóstolo. Ele é apóstolo de uma ideia, ele é apóstolo de uma ideologia. Mas os apóstolos de Deus são humildes. Aqui diz: eu sou, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se é uma coisa que eu tenho que ter consciência, é que eu estou aqui em cima hoje por causa da graça de Deus. Nós tivemos um jantar de homens, o Marco estava junto, na outra segunda-feira. O Paulo conhece o Hélio, conhece o Artêmio, né? O Hélio, o Artêmio e o Ademir. Os caras que... E o Nilton. O Paulo conhece os caras que a gente conviveu lá na rua, quando nós tínhamos 13, 14 anos. Eles foram num jantar ali, nossos vizinhos da infância e adolescência. Eu peguei uma mesa e coloquei junto comigo na mesa. Eu vi que eles me olhavam de vez em quando, todos aqueles pastores chegavam ali, os irmãos, nós tínhamos quase 300 homens, né? E aí pastor, eles ficaram me olhando, porque nós éramos meio difíceis. O nosso apelido na rua que nós morávamos, nossa casa era branca, eram os guris da Casa Branca. Nós éramos 4 irmãos. Nós éramos santos, mas muito repreensíveis. Era complicado. O Milton mesmo, quantas vezes eu dei cascudo no Milton. O Hélio encontrou o Timóteo e falou: pá, teu pai era mal para doer, né? Aí o Artêmio disse: pá, me lembro de ti. Te lembra quando nós tínhamos umas luvas de boxe lá em casa e nós brincávamos, só parávamos quando saía sangue. Então, eles estavam sentados na mesa ali, feliz da vida com a gente. O Hélio Santos da Fonseca, era o nosso vizinho de lado, o Milton da casa da frente. Nós tudo ali casados, tudo avô, tudo feliz, mas sabendo que somos o que somos pela graça de Deus. Você só está aqui hoje pela bondade de Deus, e valorize estar aqui hoje. E você pode servir a Deus porque Deus quem chama e quem capacita. Porque diz assim, ó: e esta graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz: eu trabalhei. Eu acho que uma pessoa que tem graça tem que trabalhar, tem que se gastar e ir para a rua mesmo, né? Paulo disse: eu trabalhei bastante, até mais do que os outros. Quem eram os outros? Eram os apóstolos, os 12 que tinham andado com Jesus. Em uma outra situação ele disse que foi apóstolo chamado fora de tempo. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 17, Paulo diz o seguinte: se alguma coisa eu tenho para me vangloriar, são nas coisas concernentes a Deus que Cristo tem feito por nosso intermédio. Então, você tem que ter humildade na vida e saber o seguinte: que Deus é bom, e que Deus te chama, e que Deus te capacita. Amém? Devemos ser gratos a Deus. Gratos a Deus. E outra coisa que Paulo também diz, voltando ao texto, volte comigo. Ele diz: não que eu já tenha recebido. Ele admitiu uma coisa, que ele ainda estava em processo de
crescimento. Inclusive no versículo 15, ele diz: pois todos nós que já somos maduros, na NTLH diz isso, todos nós que já amadurecemos, que alcançamos mais, tenhamos esse sentimento. Vamos continuar crescendo, servindo a Deus, prosseguindo para o alvo, né? Mas se alguém pensa de outro modo, também Deus vai esclarecer. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Uma das coisas que Paulo demonstra aqui na humildade é que ele precisava crescer mais. Mas também ele aqui demonstrava na humildade amor por quem não tinha entendimento que nem ele. Sabe o que eu aprendi como pastor com o passar dos anos? Que quando uma pessoa pergunta algo para nós de maneira errada, em vez de nós responder o certo, primeiro nós corrigimos o erro da pessoa. Nós temos uma necessidade de mostrar que sabemos. Jesus, quando está, por exemplo, ali em João capítulo 9, quando ele está em Jerusalém e tem a cura de um homem que era cego de nascença, os discípulos perguntaram para Jesus uma coisa interessante: mestre, quem nasceu cego? Este é os seus pais para que ele nascesse cego. Bom, os pais podiam até pecar para que ele nascesse cego por causa de uma maldição, mas também Jesus aqui vê que tinha um entendimento teológico da época, que era influenciado por uma linha religiosa, que está totalmente errado. Quem é que vai pecar antes no seu ventre? Jesus pediu assim, ó, cabeças de ovo, cabeças duras. Como é que o guri ia pecar antes de nascer? Que vocês? Não, ele disse, não, ninguém. É para que se manifeste a glória de Deus. Aquele que é maduro, quando uma pergunta lhe é feita de maneira errada, não corrige o erro da pessoa que pergunta, mas responde certo para ajudar. E tem paciência também, que a pessoa cresça no tempo de Deus. Um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Deixa eu dizer uma coisa para ti, nós não temos paciência às vezes com as pessoas novas convertidas. Nós queremos que os novos convertidos façam o que a gente já faz depois de anos na fé. Nós temos que ter paciência, que se alguém não entende ainda o que a gente entendeu, Deus vai esclarecer. Isso acontece às vezes no casamento, sabia disso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem foi que se converteu primeiro aqui? Quem se converteu primeiro como esposa? Quem é a esposa que se converteu primeiro do marido? Vamos lá, a esposa primeiro do marido. Tá. Quem é o marido que se converteu antes da esposa? Qual é a tendência que uma esposa tem, ou um marido, até mais essa esposa? Quando ela se converte antes, o marido converte depois. A mulher está 10 anos na fé, chorando, jejuando pela conversão do marido. Aí o cara se converte, é tocado por Deus, já vai se batizar, chega em casa ali, não conhece bem a Bíblia, dá uma mancada bíblica. O que ela faz? O que tu está fazendo? Tu é um cristão, tu não pode fazer isso hoje. O cara vai dizer, entrei numa fria. Ela, me batizei para ela me mandar, para ela me cobrar. Isso pode ser com a esposa também. Você tem que orar. Isso eu aprendi como pastor. Quando eu comecei a pregar o evangelho, eu queria que todo mundo fazia o que eu fazia. Eu queria que todo mundo entendesse que nem eu entendia. Deus abriu nossos olhos, começamos a investir em tenda, investir dinheiro em rádio, em televisão. E eu dizia, os outros não fazem isso, mas que coisa. Um dia eu cheguei em casa indignado, eu falei, mas só que faltava agora. Ninguém quer investir. Sabe o que Deus me disse? Se eu mandar os outros fazer o que eu te escolhi para fazer, tu vais ficar esperando, eles não vão fazer. Vai fazer o que eu te mandei e ora para que os outros também tenham entendimento. Então tenha paciência, mas não deixe de crer e orar para que Deus abra o entendimento daqueles que precisam. Amém? Mas nós temos que ser humildes também para entendermos que nós precisamos crescer. E aí, queridos, aqui também diz, não que eu já tenha alcançado, e também admitir que nós temos falhas e corrigir, e estar aberto e disposto para aprender, reconhecendo que tem mais pela frente. Amém? Agora, olha o que diz no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante, o quê? Estão. Esse é um outro processo, que é um processo de um renovo. Aqui Paulo diz uma coisa: para mim crescer,
além de eu ser humilde e admitir que eu preciso aprender, e não parar no que eu alcancei, eu preciso também deixar algumas coisas do passado que não foram boas para trás, porque senão eu vou ter uma sobrecarga e não vou poder correr a carreira que me está proposta. Agora, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tem coisas que nós não podemos esquecer na fé, porque fazem parte da nossa transformação e são revelações de Deus em nossa vida. Eu tenho na minha vida, por exemplo, experiências com Deus que eu guardo profundamente no meu coração. Eu tenho na minha vida, por exemplo, textos bíblicos que foram fortes, então isso eu não devo esquecer. Aquilo que Deus te falou, aquilo que é verdade de Deus, aquilo que é experiência de Deus para o teu bem, tu deves guardar no teu coração, porque isso vai contribuir para tu crescer cada vez mais. Agora, tu tens que entender que certas experiências que tu tem na vida, que podem ser inclusive experiências negativas, você necessita entender que você está no mundo, e você estando neste mundo, você pode ser atingido por coisas do mundo, e essas coisas do mundo podem ter a intenção de te fazerem parar. Então disso tu precisa ser curado e esquecer. E eu creio que nesta noite uma das coisas que Deus vai fazer é nos trazer um quebrantamento, nos dar um coração humilde, reconhecendo tudo o que temos é dele, a graça dele. Mas também eu creio que nesta noite Deus vai curar pessoas que podem estar paradas em alguma coisa. Ele vai te dar um renovo. Você vai sair novo daqui esta noite com fé e intrepidez em o nome do Senhor Jesus. Porque realmente tem coisas na vida que nós precisamos esquecer. Mas para esquecermos, nós temos que ser curados. E para sermos curados, nós temos que entregar para Deus. E só Deus tem poder para curar nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções. 2 Coríntios 3,16. 4,16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos, nós temos que entender uma coisa, que o nosso natural, nosso homem exterior que convive neste mundo, com outras pessoas pode se machucar. Por causa de nossos interesses naturais e por causa dos interesses naturais das pessoas. Isso eu aprendi na minha caminhada. E às vezes essas coisas nos machucam, nos tocam. E Paulo, por exemplo, foi preso, foi açoitado, passou fome. Quando Paulo cita, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele diz antes? Tanto aprendi a viver com abundância ou com escassez. Ele chega a dar o número de açoites que ele levou uma vez, multiplicado. O cara apanhou muito na vida. Ele diz em Filipenses mesmo, a nós foi dado tanto crer como padecer. Mas ele diz uma coisa, esquecendo de algumas coisas que para trás ficaram. Significa, se essas coisas ficarem no meu coração, me machucando, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir esquecer. Deixa eu dizer uma coisa para ti, uma ferida aberta que dói, você não esquece. Se você entrar aqui dentro hoje, com um dente inflamado, doendo, você vai ficar me olhando e pensando na dor de dente. Quando nós éramos garotos, tinha um remedinho chamado 1 minuto. Não adiantava nada. Quem se lembra disso? Era 1 minuto a mais de dor ainda. 1 minuto. Dizia que tomava o remédio em 1 minuto e passava a dor. Sim, ela passava de um dente para o outro. Agora, se você tem um corte na perna, você tem uma ferida, se você não curar essa ferida e não cicatrizar,
Você sabe que ela roça na calça. Um homem que está no esporte, uma mulher, vamos colocar um dos que jogou hoje à tarde. Se ele tivesse um problema no joelho, uma das coisas que não ia fazer era dividir bola. Quem tem um trauma, quem tem uma ferida aberta, não divide. E nós, uma das coisas que temos que fazer é guerrearmos pela fé, repreendermos o diabo e derrotá-lo em nome de Jesus. Por isso nós necessitamos ser curados de todas as coisas. Nós necessitamos entender que Deus nos conquistou para algo maior. A nossa fé está naquele que é o Filho de Deus, e a nossa fé nele nos faz vencedores sobre os obstáculos, sobre as feridas e os traumas que podem nos atingir. A nossa fé, ela nos dá uma cura de dentro para fora. Então é uma força superior à que está fora. Maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo. Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em Efésios capítulo 3 também diz que nós devemos ser fortalecidos pelo Espírito, em nosso viver interior, pelo poder de Deus. Eu dizia para o Marco hoje, quando eu vinha para cá: Marco, quando a gente ganha uma graça para um chamado, também eu aprendi uma coisa: nós ganhamos uma graça para suportar. Eu entendo que a minha estrutura para aguentar é diferente, porque eu, como homem, não aguentaria algumas coisas que eu passei. Mas aí que Deus é glorificado. Deixa eu dizer uma coisa para ti. O brilho de um desafio é a vitória que Deus te dá. Essa é a coisa. Deus é poderoso. Deus conhece a nossa estrutura. Diz a Bíblia que Ele sabe que nós somos pó. Então Ele quer estar conosco sempre. Há um texto de Salmos que diz que pode uma tristeza chegar ao anoitecer, mas a alegria virá ao amanhecer. Quando eu tinha 8 anos de idade, tinha um homem chamado Elias Maia, mais 12 anos de idade. Elias Maia cantava: pode a tristeza chegar ao anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E aí aquilo eu disse: pô, que música bonita. E aí depois eu fiz uma cruzada com ele em 99, lá em Gravataí. Ele estava lá já mais maduro. Eu disse para ele: Elias, tu podia cantar aquela música Pode a Tristeza Chegar? E ele cantou. Depois cantou, o Paulo estava junto, Shekinah. Foi uma noite de muita libertação, né, Paulo? É uma figura. Ele está com 80 anos. Foi amigo de meu pai. Mas o que diz esse texto? Pode a tristeza chegar ao anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Será que é só o fato de escureceu e clareou o dia e as coisas mudaram? Será que é só por causa da luz do outro dia que vai vir, então você vai ter uma esperança nova? Será que é só por causa disso? Ou é porque diz também no Salmo 68, 19: bendito seja o Deus de Israel, que dia a dia leva o nosso fardo. O que eu aprendo então? Quando uma tristeza chega na minha vida ao anoitecer, no anoitecer eu entrego aquilo para Deus, digo: Senhor, eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou ferido, Senhor, eu entrego a Ti o meu fardo. O fardo do dia foi esse, e Deus me toma no colo e eu deito sem um fardo. Então a alegria do dia seguinte é porque eu me levanto sem o fardo da noite passada. Um forte aplauso para o Deus que nos cura. Essa é a verdade, meu irmão. Você não pode dormir com o problema, você não pode dormir com a dor. Você tem que entregar isso para Deus à noite e dizer que nem Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus me faz repousar tranquilo. Deus tem repouso para ti. Deus tem paz para pessoas que estão aqui esta noite. Deus tem refrigério para a tua vida e para esta cidade. Um dia novo amanhã. Você nunca deve subestimar o teu inimigo. Tem que saber que o inimigo existe. Mas você deve dizer que o meu Senhor me dá vitória sobre todas as lanças do inimigo.
Então há uma presença de Deus nesta noite para libertar e para curar e para te levar a avançar, ir em frente. Aquele que nos conquistou fez uma obra maior do que nossos obstáculos e nos deu um alvo superior aos nossos desafios. Eu quero te abençoar nisso essa noite. Vamos agradecer o que Deus tem feito em nossa vida, tudo que Deus te deu de bom neste ano. Agradeça. Agradeça. Eu vi gente curada esse ano. Eu vi amigos meus que iam morrer e foram tirados da morte. Eu vi gente curada. Vi demônios saindo em nome de Jesus. Vi pessoas salvas. Vi amigos meus da infância aceitarem Jesus. Mas também eu vi coisas que eu quero esquecer. Porque eu tenho um ano que eu quero enfrentar com uma alegria do amanhecer. Então você tem que entregar algumas coisas que te machucaram esse ano. Você tem que pedir que Deus te cure esse ano. Você tem que dizer: Senhor, eu quero continuar prosseguindo. Eu quero conquistar. Eu quero chegar lá. Eu digo, eu não empresto meu ouvido para a linguagem do diabo. Mentiras eu não divulgo, porque eu não valorizo o mentiroso e nem dou honra para mentira. Eu preciso ter um coração curado. Então Deus quer te curar nesta noite. Quantos tem algo para agradecer a Deus neste ano? Vamos ficar todos de pé. Levanta as tuas mãos e diga comigo: Deus, nesta noite, diga, eu te agradeço de todo o meu coração. Diga, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Mas agora, Deus, eu coloco diante de ti os meus desafios, aquelas coisas que eu preciso esquecer. Mas para esquecer, Deus, eu preciso confiar em ti. Eu recebo a tua cura nesta noite. Diga, eu recebo a tua cura nesta noite, do meu coração. Coloca as minhas emoções diante de ti, Senhor. Diga isso. Eu coloco a minha vida na tua presença, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Ministra, Senhor, nos nossos corações. Aleluia. Renova a fé de cada um que está aqui. Quando Paulo disse, eu continuo crescendo, era um homem de muitas experiências de dor e sofrimento, mas também dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Abraça meu irmão nesta noite, Senhor. Abraça minha irmã. Você mesmo coloque a mão sobre alguém que está perto de ti e diga, o Senhor te toca agora. Diga, eu te abençoo. Aleluia. Diga, eu ministro a cura de Deus no teu interior. Eu ministro a cura de Deus no teu coração, um renovo. Paulo disse que o meu homem interior se renova. Diga, eu ministro um renovo no teu coração. Eu ministro um renovo do Espírito na tua mente, nos teus pensamentos, nas suas ideias. Diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a igreja em Novo Hamburgo. Eu abençoo os pastores nesta noite, os obreiros, os diáconos, cada um que está aqui. Nós abençoamos a comunhão de vocês. Aleluia. Aleluia, Senhor. Feridas físicas, perdas, Senhor, tristezas, traumas, cura tudo, Deus. Aquelas coisas que o diabo quer dizer, olha o teu Deus onde está nesse momento. Nós dizemos agora, o nosso Deus está aqui agora para curar, para restaurar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Olha com o teu irmão, diga, eu te abençoo, meu irmão. Diga, eu te abençoo em nome de Jesus. Nós ministramos cura no que for necessário, cura física. Nós ministramos paz por perda, questões de separação, quem sabe, questão de um divórcio, de uma traição. Eu ministro cura no teu coração. Toda amargura, toda decepção é desfeito pelo poder de Deus agora, o maligno, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Toca a Deus. Continue orando com o teu irmão. Toca a Deus, toca a Deus, toca a Deus, toca a Deus, toca a Deus. Toca a Deus pelo teu Espírito Santo. Toca a Deus pelo teu poder. Toca a Deus pelo teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos dias melhores. Senhor, dá-nos um ano melhor. Dá-nos tua vitória. Nós cremos, Senhor. Renova, renova, renova a vida de cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Liberdade, 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 não sou escravo, estou livre, livre. Liberdade, 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 sou escravo, passivo.